Boa noite. O movimento dos coletes amarelos em França e as faltas dos deputados na Assembleia da República são alguns dos temas da prova 19 desta noite, com Paulo Rangel nos estúdios do Porto e aqui comigo Pedro Silva Pereira e Bernardino Soares, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Pedro Silva Pereira, vamos começar exatamente pela questão do movimento dos coletes amarelos. Paris está em estado de sítio. Macron tem uma taxa de popularidade historicamente negativa. Como é que, quer dizer, o Estado, não é o Estado de Graça, porque isso já acabou, Macron vai conseguir sobreviver a este movimento, que é um movimento inorgânico, não tem líderes naturais? Bom, não há dúvida que o presidente Macron enfrenta uma situação muito difícil e que, enfim, estas suas tentativas mais ou menos desesperadas para conter o protesto, com sucessivos recuos nas posições iniciais do governo, também vão fragilizando cada vez mais a sua posição. A primeira coisa que eu gostaria de dizer... Mas é mais uma esperança da União Europeia em relação ao europeísta que se esfuma, porque de facto tem uma taxa de impopularidade maior ainda que François Hollande. Bom, há várias consequências desta situação. Primeiro, porventura, para os interesses dos próprios manifestantes, porque a instabilidade política tornar-se-á inevitavelmente uma instabilidade económica também para a França, e isso terá previsíveis consequências que não serão muito favoráveis. Mas é também negativo, como estava a dizer, para o projeto europeu, visto que o projeto europeu precisa desta aliança franco-alemã e também de todos aqueles que querem fazer avançar as reformas de que a Europa precisa e a zona euro em particular. Nada disso me parecem boas notícias. Mas há uma coisa que eu gostaria de começar por dizer, é que a violência, com ainda por cima a expressão que ela adquiriu, é sempre condenável. E isso julgo que cria nos manifestantes que aderiram espontaneamente a este protesto um dever de demarcação. Aquilo que aconteceu nas ruas de Paris e um pouco por toda a França simplesmente não é aceitável e atinge aquilo que é o património de todos. Agora devemos também compreender esta situação. Este é de facto um movimento inorgânico, um movimento que explora e é resultado de uma série de descontentamentos, que é fruto de um certo retrocesso económico-social que as pessoas sentem. Mas não é fruto também das reformas que Macron queria impor? Verdadeiramente, se nós olharmos para a agenda, que é um pouco caótica neste momento... Sim, da agenda reivindicativa. O caderno reivindicativo é muito caótico, começou por incidir muito na questão dos combustíveis, mas depois referiu-se a uma série de outras questões que não põem no topo dessas preocupações alguns aspectos das reformas propostas por Macron, por exemplo, no domínio laboral. Mas é um descontentamento muito difuso, que exatamente por não se expressar de uma forma enquadrada por forças políticas ou sindicais, é por isso também mais perigoso, porque é permeável à exploração por parte das forças extremistas e já vemos a extrema-direita em particular a procurar cavalgar este movimento e até a manipulá-lo de forma a obter ganhos de curto prazo nas eleições. Bernardino Soares, há o perigo da extrema-direita poder manipular este movimento, como dizia aqui o Pedro Silva Pereira? Com certeza que sim, e eu julgo, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Obrigado. Que uma parte daqueles incidentes, mais significativo daquilo que, de facto, de forma inaceitável vimos acontecer, tem a ver com grupos organizados, muitos deles ligados à extrema-direita. Alguns deles, aliás, foram identificados nesse momento e eu julgo que há uma clara demarcação da maioria dos manifestantes, de outras entidades. Mas Mélenchon, que é de esquerda, que é o líder de um partido de esquerda, também tem apoiado estes movimentos. Sim, mas uma coisa são os movimentos de pessoas que, com diversas motivações, estão a protestar contra a política de Macron. Outra coisa são os incidentes absolutamente inaceitáveis que se infiltraram neste tipo de movimentações
e que não podem ser confundidos com tudo o que se tem passado no país. Mas o movimento Eles, aliás, inorgânico também é mais permeável a esse tipo de situações, não? Com certeza, mas vamos ver. No último grande dia de manifestações, onde houve todos aqueles incidentes de que estamos aqui a falar, às 9h30 da manhã, já em Paris, grupos organizados levantavam barricadas quando a manifestação era à tarde. Portanto, trata-se de uma coisa organizada, porventura também para desqualificar as razões dos que protestam, por diversas motivações, e eu julgo que isso teve pouco, essa demarcação e essa diferença entre os que promovem a violência e os que protestam legitimamente, penso que se pensar sobre as suas reivindicações, foi pouco acentuada. E eu penso pouco acentuada por quem participa no movimento. Não, pela tradução que nós tivemos mesmo no plano noticioso. Passei o dia a ver as barricadas e os distúrbios e pouco vi sobre as manifestações concretas que também existiram com assuntos concretos. Mas havendo da política barricadas, francesa. incêndios e cenas de violência, é natural que as atenções se concentrem nisso. Aliás, está montado um verdadeiro estado de emergência em Paris, exatamente com medo do que é que poderá acontecer amanhã. Vamos ver se a ação destes grupos, que às vezes, em muitas situações, não sei se é o caso, são até infiltrados por serviços secretos, agências de segurança, não são um pretexto para introduzir medidas mais securitárias ainda do que o presidente Macron já tem introduzido. E, de facto, Macron, que também foi eleito, não só pela conjuntura que o pôs na segunda volta com Marine Le Pen, mas também porque, enfim, usou aquele charme do antissistema que lhe fez capitalizar alguns descontentamentos, acabou por aplicar uma política profundamente negativa para a maioria das pessoas e para muitos dos que o elegeram. Mas essa política era anunciada. Em algumas coisas era, como por exemplo na legislação laboral, mas noutras nem tanto. E talvez alguns não tenham percebido a gravidade da agenda política de Macron e tudo isso está agora a vir ao de cima, como a Constança disse muito bem, extraordinariamente, coisa que os analistas pensavam que não era possível, tem ainda menos popularidade do que tinha Hollande no final do seu mandato. E eu julgo que é esse o ponto principal, um grande descontentamento em relação a esta política e desilusão, porque afinal Macron vai continuar aquilo que estava a ser feito. Paulo Rangel, na sua opinião, há razões para este descontentamento em Espanha? Em Espanha, disparate em França. Eu julgo que há razões para descontentamento em todo lado, incluindo em Portugal. Portanto, já lá iremos, mas agora em relação à França, quer dizer, o descontentamento justifica... Quanto aos governos. Agora, deixe-me só, em primeiro lugar, saudar todos, e em especial o Bernardino Soares. Eu tive o gosto sempre de líder parlamentar quando ele era líder parlamentar e, portanto, é um gosto de revê-lo e tê-lo aqui no nosso programa. Agora, dito isto, repare, eu acho que é uma situação, de facto, muito complexa. A mim não me surpreende totalmente. Eu, ao contrário, enfim, do Partido Socialista Português, nunca fui um deslumbrado pelas ideias de Macron, nem sequer algumas ideias europeias, embora goste do seu lado europeísta, mas penso que há ali um projeto um pouco, digamos assim, deslumbrado, não é? Portanto, há ali aquela coisa do Júpiter, no fundo, aquilo não é bem Napoleão, mas é claramente Luís XIV, e, portanto, há uma arrogância que vem dessa maneira de estar. Mas não via nele uma das poucas esperanças da União Europeia, numa Europa cada vez mais dominada por movimentos populistas? Constança, eu, feito todo o balanço, via nele uma esperança e, sem dúvida, que se nós olharmos para os vários países da União Europeia que estão em situações complexas, a França era, apesar de tudo aquilo, em que as coisas estavam melhor, porque tinha um presidente eleito que depois foi capaz de fazer uma maioria no Parlamento e, portanto, era talvez o fator mais claro de estabilidade. Enfim, a Alemanha talvez esteja a arrumar a casa agora com a eleição hoje da sucessora de Merkel, mas, enfim, a Itália está como está, a Espanha não está muito bem, o Reino Unido está como está e, portanto, olhando pelo menos para os países grandes, a Polónia está como está, a situação é complexa. E, portanto, isto acontecer na França é ainda mais grave. Porque realmente vem trazer àquele que era talvez a única ilha de estabilidade. Portanto, eu reconheço isso. Eu só estou a dizer que o caminho que seguiu Macron já indiciava que ele pelo menos não estava a dar atenção a todas as coisas. Claro que eu acho que há coisas que não são culpa dele. Eu, por exemplo, eu acho que com a agenda reformista que ele estava a tentar introduzir, ele estava a contar e precisava, e teria sido bom para a Europa, que a Alemanha se tivesse antecipado na questão da reforma da zona euro. Mas a Alemanha, diga-se de passagem,
Pois não, diga-se de passagem, muito por força do seu Ministro das Finanças socialista, Scholz, não dá um passo em frente. Bem, a senhora Merkel também não está nas melhores condições para dar grandes passos em frente. Ela não está, mas se tivesse o apoio dos sociais-democratas, talvez tivesse. Mas como eles são, enfim, também muito relapsos, são como os trabalhistas holandeses, não é? São todos muito solidários, mas em termos de zona euro não querem fazer nada. É evidente que isto não avançou. Com isto o que eu quero dizer... Mas em relação à França, Paulo Rangel... É o que eu estou a dizer em relação à França. É que isto, para o Macron, ele não tem nada para apresentar. Repare, ele começou a fazer reformas. As reformas também não iriam dar resultado num ano ou dois, não é? Portanto, só a prazo é que se notariam. Ele podia dizer assim, olha, mas eu consegui que nós tivéssemos o seguro de depósitos. Eu consegui que nós tivéssemos um orçamento para a União Europeia. E, portanto, isto vai ajudar mais as economias do Sul. Mas nada disto foi conseguido até agora. E, portanto, nem sequer houve, enfim, agora uma decisão que não leva a nada disso. Portanto, ou seja, ele não tem nada para apresentar. Portanto, eu acho que também aqui houve portanto, acha uma que ele certa não tem frustração. futuro? Não, eu isso também não diria. Eu não diria que ele não tem futuro. Eu acho que é uma crise grave. Se nós estará irremediavelmente debilitado. Não, isso não diria. Aliás, com a volatilidade que tem a política europeia hoje, em todos os países, dar alguém como definitivamente excluído eu acho, uma precipitação. E eu acho que ele tem condições para dar a volta a isto. No futuro, terá condições. Mas tem que aprender com esse processo. Repare, ele de facto, há uma coisa que é recorrente. Ele não falou nunca com os sindicatos. Ele não falou nunca com os outros partidos. Ele não tem uma rede de autarcas, porque o partido dele é um partido com amplo apoio nacional, que teve, mas não tem implantação no território, e esta manifestação, não me refiro à parte da violência, a manifestação genuína vem muito da província, vem das pequenas e médias cidades e das zonas rurais. Aliás, tem o apoio de grande parte da população francesa, 80% concorda com as razões invocadas por este movimento. Sim, sem dúvida que esse é outro aspecto. É que mesmo as populações que não vivem nestas zonas, digamos, mais esquecidas, estão a apoiar este movimento. Portanto, o movimento tem lá que suporte. Atenção, a violência, deixe-me só fazer este reparo, até porque agora pode haver aí algum contraditório, não vem só da extrema-direita. Ela está muito identificada, vem da extrema-esquerda e vem até de grupos anarquistas que nada têm a ver com protestos nenhuns, que têm até, digamos assim, por hábito combater a polícia. Nas 3.000 pessoas que foi possível identificar pela polícia francesa no último fim de semana, não digo nos dois primeiros, mas no último que foi mais violento, estavam alguns grupos dos arredores de Paris que se enfrentam com a polícia noutros sítios e que foram para ali apenas, digamos, parasitar o movimento por terem essa tradição. Portanto, há aqui, digamos, a violência, do meu ponto de vista, claramente não é a marca principal do movimento. É um aproveitamento do movimento, seja pela extrema-esquerda, seja pela extrema-direita, e até por movimentos que nada têm a ver com isso. São de violência urbana, digamos, quase diária, em algumas zonas dos subúrbios de Paris. Pedro Silva Pereira, Le Pen pode vir a beneficiar com isto, com esta situação? Bom, recebo é que sim. Eu creio que não é por acaso que a senhora Le Pen tem incentivado estes protestos e se estes protestos difusos têm que se corporizar de alguma forma no momento do voto nas próximas eleições europeias, eu creio que há aqui um caldo de cultura que é favorável à extrema-direita e, portanto, aos desígnios da senhora Le Pen e, portanto, penso que só podemos ver isso com muita preocupação. Não queria deixar, no entanto, sem resposta aquela sugestão ali do Paulo Rangel de que o Partido Socialista em Portugal estaria deslumbrado com o Sr. Macron porque isso não tem nenhuma correspondência com a realidade. Mas não apoiaram? Não apoiamos o Sr. Macron. O Sr. Macron, aliás, provocou o colapso do Partido Socialista francês. E, portanto, o Partido Socialista português tem tudo menos razões de satisfação. O Primeiro-Ministro Costa gostava muito. Depois, em segundo lugar, aquela referência ao modelo do presencialismo napoleónico quase, do Deus do Olimpo, isso foi, de certo modo, elogiado pelo professor Cavaco Silva, não pelo Partido Socialista.
socialista... Contraponto a Marcelo Rebelo de Sousa. Tá bem, Onde realmente houve uma convergência foi em alguns aspectos, ou em vários aspectos, das propostas europeias do Sr. Macron. E, como o Paulo Rangel ali, ele próprio reconhecia, teria sido bom que outros na Europa, incluindo o governo alemão liderado pela Sra. Merkel, tivesse também tido uma outra atitude nesse domínio. Mas diz respeito a isso, não diz respeito a outra coisa qualquer. Agora, penso que é cedo para decretar a certidão de óbito do Presidente Macron. Uma última nota para sublinhar aquilo que o Paulo Rangel dizia, que me parece muito acertado e que também recolhe aquilo que o Bernardino dizia ali no início. De certo modo, o Presidente Macron prova do seu próprio veneno, não é? Porque ele procurou lançar o seu projeto político sobre os escombros daquilo que chamava a elite política dos partidos tradicionais. Isso conduziu a um semipopulista. Sim, à outrance, verdadeiramente um colapso dos partidos tradicionais do sistema político francês, mas isso teve uma consequência, é que o projeto político do Sr. Macron, sendo tão personalizado, é muito artificial do ponto de vista do seu enraizamento político no território. E eu creio que isso realmente se traduz bem nestes protestos. Bernardino Soares, este movimento não mostra também uma certa subalternização dos sindicatos? Não, os sindicatos também estão associados a este movimento, embora haja aqui... Mas não são eles que controlam este movimento. Sem dúvida. Mas há aqui uma grande margem de manifestantes que estão com outras motivações e têm outras origens e, enfim, isso não vem daí nenhum mal ao mundo. As pessoas podem ter motivações que não são as mesmas que... Não, a minha pergunta é se os sindicatos deixam de conseguir capitalizar o descontentamento da população. Eu acho que uma parte do descontentamento da população tem tido tradução por parte dos sindicatos. Enfim, não conheço particularmente bem a realidade dos sindicatos franceses. Sei que a CGT tem estado presente em todas estas movimentações e acho que, ao contrário do que aqui há pouco foi dito, a questão da legislação laboral não deixou de ter um peso importante numa série de setores, sobretudo junto dos trabalhadores, dos setores mais proletarizados, de contestação ao Presidente Macron. Mas eu acho que há aqui... Vamos ver, há aqui uma questão mais de fundo, porque nós estamos a ver esta situação em França, há situações semelhantes, paralelas, com outros contornos, certamente, noutros países, e por todos eles perpassa um conjunto de orientações que são estabelecidas na União Europeia e que muitos e todos os países aplicam, e também o nosso em certa medida, até certa medida, que Macron não quis alterar. Toda a linha do que se julgou, convencionou chamar neoliberalismo, de privatização, de desregulação dos mercados laborais, de degradação de muitas políticas sociais, é a linha que continuou a ser aplicada por Macron. Isto é, houve muitas pessoas... Mas isso são as próprias políticas defendidas pela União Europeia. Sim. É aí que está o problema. Houve muitas pessoas que certamente votaram em Macron descontentes com as consequências das políticas anteriores corporizadas pelos partidos mais tradicionais. E votaram nele porque ele também se apresentou como antissistema, sistema partidário, pelo menos. E... dando uma ideia de que preconizava uma mudança. Ora, o que as pessoas veem agora é que, afinal, aquele que se afirmava antissistema mais não fez do que perpetuar as políticas. Mas na União Europeia há espaço para uma mudança? Eu julgo que ou há espaço para uma mudança ou continuamos a alimentar o terreno favorável ao populismo. E é isso. E o que é que tem acontecido? É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. Eu acho que não é por acaso que nós temos hoje em vários países da União Europeia, ou o governo já declara orientação de extrema-direita, alguns até fascistas, não há que temer a palavra, ou pelo menos um ascenso de forças políticas de extrema-direita, com presença em diversos órgãos de vários Estados, que se traduz, que procuram aproveitar e aproveitam o descontentamento das pessoas em relação a uma série de políticas que não estão desligadas da orientação que tem sido seguida na União Europeia e pelos governos que seguem essas orientações. E eu julgo que aí está um problema. E se não encaramos isso e se achamos que isto se resolve com mais Europa, com o acentuar destas políticas, com a manutenção de todos estes ditames que nos têm prejudicado a nós e a outros povos, estamos a ajudar a extrema-direita. Estamos a ajudar os populismos e a dar-lhes campo para continuar. Paulo Rangel, as políticas europeias estão a ajudar a extrema-direita, como...
Repare, eu por acaso não tenho essa visão, eu tenho a visão de que há realmente uma crise da representação política, mas que ela não é da União Europeia, ela é extensiva, se quiser, às democracias ocidentais, porque se olhar para os Estados Unidos, vê fenómenos parecidos, se olhar para o Brasil, vê fenómenos parecidos, talvez por razões semelhantes. Se olhar para o Reino Unido, que era de longe o país que tinha o melhor de dois mundos, que era ter as vantagens de estar na União Europeia e, apesar de tudo, ter menos obrigações que os outros, era aquele que tinha mais opt-outs, como se diz, portanto, tinha mais regimes de exceção, foi aquele onde realmente, enfim, uma mensagem até muito baseada em notícias falsas, acabou por triunfar. Portanto, sinceramente, não parece que isto tenha... Se olhar para a Suíça... Se olhar para a Suíça... Vamos cá ver. Se olhar para a Suíça ou para a Noruega, que são países que estão fora da União Europeia, ambos têm forças de extrema-direita já no governo há para aí 10 anos. Portanto, quer dizer, seria muito simplista dizer que isto tem a ver com a União Europeia, as políticas da União Europeia, enfim, eu penso que isso Mas pode ser uma das causas. Não, sinceramente, eu acho que são... Eu acho que isso é muito simples, é uma explicação muito simples. Repare, há aqui outra coisa que eu acho que é importante. Para mim, os populismos não são só de extrema-direita, também são de extrema-esquerda. O Bloco de Esquerda e o PCP também são partidos populistas. Partidos que querem dar tudo... Sim, ouça lá, mas é a minha opinião. Aliás, já exprimi aqui neste programa muitas vezes. E, portanto, são forças populistas. E são forças de extrema-esquerda, não é? Portanto, não são forças moderadas, nem razoáveis nas suas... elas querem o PCP, quer a ditadura do proletariado, tem assim umas coisas... Tem que ler melhor os nossos documentos, Paulo. Não, eu leio com atenção, vi progressos, mas ainda estamos longe daquilo que seria justamente esse consenso. Portanto, para dizer que forças extremistas nós temos cá. Em Portugal, felizmente, não temos extrema-direita, mas extrema-esquerda temos que chegue. E, portanto, o que eu diria é, do meu ponto de vista, é que no caso da França, eu acho, há pouco a Constância pôs essa questão, eu acho que isto pode realmente dar, no caso de Le Pen, que tem justamente implantação territorial, pode dar-lhe, de facto, um suplemento de alma. Em primeiro lugar, para as eleições europeias, e aí, então, já haverá mais um problema para Macron. Porquê? Porque passa a haver um resultado eleitoral que atesta um protesto, digamos, mais de rua, mais de expressão social, e, portanto, a sua legitimidade pode ficar um pouco mais tremida. E, portanto, dificultar-lhe um pouco a vida. E, portanto, ele tem aqui que ter uma visão até de curto prazo, para além do médio prazo, do que deve achar que deve fazer para mudar, enfim, o jogo, para virar um pouco as coisas tal como estão. Eu acho que ele tem que ter algum pensamento para o curto prazo, porque o resultado das eleições europeias pode agudizar alguns destes fenómenos. E há também uma outra coisa, que é algum risco, no caso da Bélgica é evidente, de propagação destes movimentos. Claro que, atenção, realmente, aqui há pouco o Bernardino fez uma distinção que é justa que se faça. Uma coisa é a contestação social, ainda que ela seja dura, e essa pode ter efeitos políticos, outra coisa é a violência. E, portanto, eu acho que a contestação social pode, em alguns casos, multiplicar-se a outros países, e não sei se justamente as tais forças mais de extrema-direita e direita radical ou de extrema-esquerda não vão aproveitar isso também noutros países para explorar um pouco a violência. E temos aqui, no fundo, se quiser, um movimento complexo para gerir também no ano 2019. Pedro Silva Pereira, o Paulo Rangel disse aqui uma coisa que alguns defendem, é que se o Partido Socialista se aliou, por assim dizer, com partidos à sua esquerda e que, por certas pessoas, são considerados de extrema-esquerda, também a direita, e isto agora leva-nos até Espanha, também os partidos de direita têm a mesma legitimidade para se coligarem ou se aliarem a partidos de extrema-direita. Há uma equivalência entre estes dois mundos? Eu penso que esse raciocínio... Mas é um raciocínio que existe. É um raciocínio que não faz sentido do meu ponto de vista. A questão coloca-se a propósito da situação gerada depois das eleições locais na Andaluzia, em que pela primeira vez o Partido Socialista extrema-direita Vox tem representação parlamentar e pode vir a fazer parte da solução governativa. O Partido Socialista é o mais votado, o Partido Socialista em conjunto com os partidos à sua esquerda
Adelante Andaluzia, onde está o Podemos, em conjunto têm mais do que o centro-direita, mas o centro-direita, se aliar à extrema-direita deste novo partido, o Vox, então fica com maioria e poderá governar. E já deram indicações de que isso poderia acontecer. O que devemos, portanto, começar por assinalar é que a extrema-direita só chega ao governo da Andaluzia se for pela mão do centro-direita. Mas, por exemplo, Paulo Rangel podia-lhe responder: a extrema-esquerda em Portugal só chega próximo do governo de Portugal pela mão do Partido Socialista. Sim, mas eu acho que a comparação entre a extrema-direita da Andaluzia e os partidos à esquerda do Partido Socialista em Portugal é uma comparação abusiva que não faz sentido. E depois porque a agenda governativa do Partido Socialista, que é um governo do Partido Socialista, não é um governo com a extrema-direita nem com os partidos à nossa esquerda. A agenda do governo do Partido Socialista é uma agenda que é inteiramente fiel aos nossos compromissos europeus. Portanto, é uma agenda que concilia a política de devolução de rendimentos com a fidelidade aos compromissos europeus. E, portanto, isto não pode ser apagado da equação. E, portanto, neste contexto, em que existe um movimento de crescimento da extrema-direita nacionalista, apostada claramente em destruir o projeto europeu, eu creio que dar força a esses extremismos seria um movimento errado. Mas olha que o Vox não é anti-europeu. E espero para ver se o candidato que o PSD apoia, a Presidente da Comissão Europeia, que escreveu uma cartinha e artigos no jornal contra o facto de haver em Portugal uma aliança com partidos à esquerda e do Partido Socialista, se vai também escrever artigos criticando o PP espanhol, que pertence ao PPE, por se aliar à extrema-direita. Espero para ver com curiosidade. Mas olha que o Vox não é anti-europeu. Não, é um grande defensor do projeto europeu. Não é anti-europeu. Bernardino Soares, o Pedro Silva Pereira estava aqui a fazer uma diferenciação entre os partidos de extrema-direita que são anti-europeus e os partidos, vá lá, à esquerda do PS, ou de extrema-esquerda, se quiser, que não são, quer dizer, o governo do PS não é, mas a verdade é que tanto o PCP como o Bloco são contra a União Europeia. Não são contra a União Europeia, isso é uma simplificação abusiva. Mas são contra as regras da União Europeia. Na verdade, o PCP tem uma posição contrária à forma como esta União Europeia está organizada, porque ela tem prejudicado o nosso país e os povos dos outros países também. Mas eu acho que referindo-me àquilo que o Paulo Rangel disse, e que tem sido, aliás, dito cada vez mais por muitas pessoas no debate político, eu acho extremamente perigoso que se confunda ter uma posição divergente sobre a União Europeia e as suas orientações atuais com qualquer tipo de extremismo. Porque eu julgo que faz parte da liberdade de debate político podermos ter uma posição diferente. Outra coisa é ter uma posição profundamente alicerçada em parâmetros de violência, de extremismo, de intolerância, como são estas propostas que têm aparecido, por exemplo, no Vox em Espanha. Isso não tem nada a ver com a divergência que temos. Uma coisa é a divergência, que pode ser mais ou menos acentuada. Outra coisa é... Portanto, não aceita que considere o Partido Comunista, como há pouco considerou Paulo Rangel, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, como partidos de extrema-direita. Como o Siriza, poderia ser o reverso da medalha, por exemplo. O Siriza é um partido que está a seguir plenamente as orientações da União Europeia Mas que se afirmou, contra as regras da União Europeia. Isso não é o melhor exemplo. O que eu julgo que se está a fazer com este discurso de procurar criar simetria entre partidos que defendem orientações diferentes, designadamente em relação à União Europeia, e a extrema-direita que está em ascenso na Europa, trata-se de legitimar a extrema-direita. É disto que se trata. E eu julgo que os democratas e todos aqueles que, com divergências de opinião sobre os temas da União Europeia e outros, estão no debate político na nossa sociedade, têm de isolar a extrema-direita, porque ela não propõe só uma alternativa em vários aspectos da política nacional europeia. Propõe a violência, o extremismo e a discriminação. E isso não é aceitável. Paulo Rangel. Olha, eu quero dizer que eu estou totalmente de acordo com o Bernardino Soares, para surpresa dele. Porque, mas há pouco não parecia. Pois não parecia. Não. Desculpe, não. Tenha desculpa, é que o Bernardino Soares usou aqui um pequeno truque. Eu vou já ao truque. Mas eu vou dar um exemplo muito claro. Os conservadores britânicos são totalmente contra a União Europeia, grande parte deles. São um
exemplo do que é um partido democrático. Portanto, se em Portugal houver um partido, à esquerda ou à direita, que seja contra a União Europeia, que acha que Portugal deve sair da União Europeia, que Portugal deve sair do euro, eu acho isso perfeitamente salutar. Sim, mas não até é acho essa a questão, desejável. Paulo Rangel. Paulo Rangel foi o Paulo que lançou Não, a questão, e a questão é saber se o equivalente Não, à Vox desculpa, é o Constância. Partido Comunista e o Bloco de Esquerda à esquerda. Um Não, à esquerda, outro à não, direita. não, Foi o não, Paulo não, Rangel que disse desculpe. isso há pouco. Está bem, mas é que, desculpe, portanto, não se pode, o que eu digo é, o PCP é marxista-leninista. E, É verdade, Certo. isso é verdade. e Pronto. E o marxista-leninismo é uma doutrina antidemocrática. Não é verdade. Isso não é verdade. Pronto, Isso é não a é sua verdade opinião. na sua opinião. É a sua Mas- opinião. É a sua opinião. Não é uma opinião. Eu É diria a que há sua um grande opinião. consenso sobre esta Paulo Rangel, matéria. acha que há Não, é a sua equivalência, opinião. Paulo Rangel, acha Agora. que há equivalência entre os partidos de extrema-esquerda, nomeadamente o PC e o Bloco, e partidos de extrema-direita como o Vox? É essa a questão, no fundo. Eu já vou ao Vox. Por exemplo, se me falar da Le Pen ou dos Salvinis, eu acho que não há equivalência. Porque depois também há uma cultura. E, portanto, eles, apesar de terem estas doutrinas, a sua cultura de inserção no nosso campo moderou um pouco isso. Portanto, não faço nenhuma equivalência. No caso do Vox, para já, se for um jornal como é o País, que fez até uma qualificação bastante cuidada, lá não está nada disso, de que é um partido fascista e de extrema-direita e que está ligado à Le Pen, não está lá nada disso. Não, está ligado ao Franco. Todos. Não, desculpe, não está. Pedro Silva Pereira. Desculpe. E atenção, eu vou lhe dizer o seguinte, se o PP me pedisse algum conselho, e até já disse isto ao PP, não faria nenhuma aliança com o Vox. É a minha opinião. Pronto. Mas não vale a pena a pessoa estar a dizer coisas que não são verdade. A campanha do Vox foi feita em 2 temas. Um tema é o tema das autonomias. E ela tem sempre a ver com a questão catalã. E, portanto, curiosamente, no Vox não tem uma única campanha contra a União Europeia, até agora. E se o Pedro Silva Pereira me disser, daqui a 6 meses eles estão nessa linha, sou capaz de aceitar que isso venha a acontecer. Até agora não estão. O que eles estão numa linha é nacionalista, por exemplo. Eles querem a extinção. Desculpe, nacionalista interna, extinção das autonomias. A começar pela de Andaluzia. Esta é que é a campanha. Portanto, é uma campanha espanholista, mas não é uma campanha necessariamente anti-europeia. É uma campanha mais contra a divisão do país do que contra a sua inserção na Europa. Sim, Este é mas um também ponto. tem uma agenda altamente conservadora no que toca às mulheres, por exemplo. Está bem, pois, isso é uma coisa não que a mim me são por nós. repele. Se me fala, está bem, mas isso é uma agenda conservadora, não é uma agenda extremista. É extremista? Ouça, eu conheço com certeza muita gente que são pessoas de bem e que têm posições conservadoras. Isso não é bem enfim, isso é mais reacionário mesmo, não é? Não, desculpe, quer dizer, portanto, isto é assim. Agora, eu sinceramente, eu não estou a legitimar Vox nenhum. Estou-lhe a dizer quais são os factos, porque eu já lhe disse. Parece. Pronto, mas não estou. Eu estou a tentar, porque às vezes faz-se uma barreira, porque dá jeito de fazer a barreira, e as pessoas não foram ler as coisas nem ver o que se está a passar. Agora, há um ponto, desculpa, há só um ponto, que é onde eu acho que as coisas podem derrapar, e aí podem derrapar realmente para coisas que já os comecem a ligar a essa extrema-direita que está afirmada na Europa, que é a questão das migrações. Aí é que aquilo que dizem, em muitos aspectos, é parecido com aquilo que a gente vê a Le Pen e o Salvini a dizerem. Mas atenção, há governos europeus que fazem coisas extraordinárias. Agora a Dinamarca está a pensar meter os refugiados todos numa ilha só. A Suécia, que tem um governo até de geringonça, enfim, agora está em transição, não sabemos se vai ter ou se não vai ter, apertou, que tinha um regime para os refugiados excelente, veio a apertá-lo de uma forma tremenda nos últimos 2 anos. Mas, atenção, eu aí digo, é por esse ponto das migrações, não pelo ponto anti-europeu, que eu acho que realmente o Vox pode escambar. Mas até agora está numa retórica mais nacionalista que o Vox era um partido de extrema-direita. Paulo Rangel... Eu acho que o Paulo Rangel confirmou, não é? Que isto, não confirmei, não. Pronto, é a sua opinião. Eu acho que sim, eu fiz uma análise desapaixonada. Eu acho que isto é
a impressão digital da extrema-direita hoje na Europa, uma agenda nacionalista e anti-imigração. E agora virá a campanha das eleições europeias e vamos ver onde é que este nacionalismo vai conduzir o Vox. Por isso é que eu disse, daqui a 6 meses... Esta é uma situação preocupante e acho que perante o quadro europeu, em que nós temos um senhor que se chama Steve Bannon, que veio lá enviado do Sr. Trump, para federar os movimentos de extrema-direita europeus, populistas, nacionalistas, adversários do projeto europeu, eu acho que aqueles que são não apenas defensores da União Europeia, mas defensores da democracia, têm todas as razões para lutar, para impedir que se dê mais espaço. Havia um pouco a ideia de que os países do sul da Europa, e em particular a Península Ibérica, exatamente pelo facto de terem tido ditaduras de direita no século XX, eram de certa forma uma vacina, tinham uma vacina contra os movimentos de extrema-direita. Este caso da Andaluzia quebrou um pouco esse mito. Portanto, será que essa vacina deixou de funcionar ou nunca funcionou? Bom, eu nunca acreditei nessa vacina. Eu sempre achei que todos os países, incluindo o nosso, é permeável e suscetível a movimentos desse tipo. O que é preciso é que as políticas públicas sejam desenhadas de maneira a procurar corresponder aos anseios das pessoas. E o facto de termos uma agenda política de devolução dos rendimentos, de redução da pobreza e das desigualdades, isso sim é a melhor vacina contra os populismos. Já lá vamos a isso, mas já agora, Bernardino Soares, em relação a esta questão que gostava de lhe perguntar o seguinte: acha que Portugal é permeável também a este tipo de movimentos? Há pouco tempo o Guardian fez um estudo sobre os países europeus mais permeáveis aos movimentos populistas e, curiosamente, Portugal era exatamente um dos países que aparecia como quase imune, não imune como é óbvio, mas mais distante destes tipos de movimentos. Acha que pode haver em Portugal a tentação também de cair neste tipo de movimentos? Acha que isto é possível em Portugal ou estamos muito afastados do que se passa, por exemplo, em Espanha neste momento, nomeadamente na Andaluzia? Eu acho que é possível. Acho que, felizmente, não tem havido espaço político para esse tipo de movimentos. Por exemplo, porque a solução política que nestes últimos anos vigorou acabou por recuperar uma série de direitos e impedir a continuação de uma escalada que era muito grave para a maioria das pessoas. Mas nós, por exemplo, neste momento vivemos uma enorme escalada de greves, por exemplo, e de insatisfação social. Porque os problemas continuam e por isso é que nós temos que estar muito atentos, procurar corresponder às necessidades do país e das pessoas e isso é que evita os populismos. Mas eu também quero dizer que nós temos uma grande diferença em relação à Espanha, pelo menos. É que a nossa revolução, a Revolução de Abril, deixou marcas profundas na sociedade portuguesa. E a transição espanhola, nem tanto, pelo menos neste sentido de imunização em relação Em compensação, tiveram uma guerra civil bastante mais violenta. Exatamente. Portanto, a nossa Revolução de Abril tem ainda e continua a ter, felizmente, uma influência muito grande na consciência das pessoas, dos agentes políticos, mas da população em geral, e isso dá-nos mais garantias de que haverá menos espaço para os populismos. Agora, eu acho que o que de facto evita os populismos é a política que corresponde às necessidades das pessoas. Mas aparentemente não está a responder, pelo menos tendo em conta o número de greves Claro, que se realizam, a haver que se realizado nos últimos tempos. reivindicações sociais, isso não tem nada a ver com populismo. Isso não tem nada a ver com populismo. E eu julgo que é importante que isso aconteça, e justo e importante, e bom seria que as políticas do governo dessem resposta. Os coletes amarelos também não podem ser vistos logo como populismo, não é? Portanto, eu não estou a dizer que os coletes amarelos são populismo. Paulo Rangel, como é que vê esta onda de greves que tem havido em Portugal nos últimos tempos? Olha, há uma banalização da greve ou há uma satisfação grande de vários setores, nomeadamente da administração pública? Eu já aí vou. Deixe-me só dizer uma coisa que é muito importante, é que eu verifico que tanto o Pedro Silva Pereira como o Bernardino Soares não dão importância àquele fator que foi o verdadeiro fator mobilizador do Vox, que é a questão da Catalunha. Que esse é que foi o grande discurso. Sim, eles e esta questão dos populismos.
Não, é que é a questão da Catalunha, portanto, e é a questão do nacionalismo interno espanhol. Esse é que foi, e por isso é que isto é só para dizer, eu acho que Portugal está mais imune, na minha opinião, não acredito, aí concordo plenamente com o Pedro Silva Pereira, que haja uma imunidade de raiz, a qualquer momento as coisas podem acontecer, mas está mais imune porque Portugal não tem esse tipo de problema, que é o problema nacionalista, e que realmente teve uma expressão muito grave nos últimos 4, 5 anos. E, portanto, foi aqui um caldo de cultura muito importante. Portanto, queria só frisar isto para dizer que este, para mim, é que é o verdadeiro ponto. E depois, quando se vem dizer que é questões sociais, o populismo está na Suécia, está na Dinamarca, está na Finlândia, está na Alemanha e está na Holanda, que são países muito ricos e em que a generalidade da população vive bem. Portanto, está mas por razões que têm a ver... pior do que há alguns anos atrás. E isso é que não faz a diferença necessariamente. ali também. Depende dos sítios que estamos a falar. Mas pronto, mas enfim... isto tem a ver com as migrações e, portanto, tem a ver com conflitos já de um outro mundo. É que às vezes ouve-se o PCP ainda está no século XIX e realmente há problemas que são os do século XIX. Eu não digo que não tenham razão quanto a isso, mas há também problemas que são do século XXI e nós temos que ter respostas para eles também. Mas não temos, pois não, Paulo Rangel. Nós não temos tido. Não temos. Mas deixe-me só, agora vou às greves, porque eu não queria fugir às greves, queria só dar este contributo para, enfim, tentarmos ter aqui um debate mais, digamos, triangulado quanto às várias perspectivas com que se olha para o problema. Agora, eu acho que no caso português o que é que isto acontece? Isto acontece por duas razões. Uma é as expectativas que o Governo Costa cria a toda a hora. Portanto, o Governo Costa está sempre a dizer que isto é o país das maravilhas e, portanto, evidentemente, e depois, claro, que cria expectativas e promete tudo a todos, como fez com os professores, depois chega à altura e não é capaz de garantir esses resultados. E, obviamente, que isto cria uma grande frustração e uma grande pressão nas questões sociais. Mas também há outra razão. E essa é uma razão muito importante, que é... Eu já disse isto uma vez, o Governo Costa dá com uma mão e tira com as duas. Uma é aumentando os impostos, e os impostos indiretos, que são os que mais punem as classes baixas e a classe média, e depois as cativações, que deixam os hospitais, os tribunais, as polícias, completamente depauperadas sob o ponto de vista do seu funcionamento normal, ou até às vezes dos seus quadros. E, portanto, com estes desequilíbrios, é evidente que a insatisfação social é enorme. Porque não se pode estar sempre a prometer tudo a todos e depois não responder, ser incapaz de responder e esperar que as pessoas fiquem sentadas em casa muito contentes. As pessoas estão a sentir que foram enganadas. E, portanto, isso começa a ser muito Mas isso claro. não se reflete nas sondagens, por exemplo. Vamos ver. As sondagens demoram sempre a responder e as sondagens não são um bom critério. Eu, para já, o que digo é o seguinte, que há uma grande insatisfação social, isso é inegável, porque senão não estavam estes movimentos todos na rua. Pedro Silva Pereira, como é que se justifica a quantidade de greves que tem havido e que se anunciam para os próximos tempos? Eu acho, em expectativas. primeiro lugar, que o slogan "eles prometeram tudo a todos" não é por ser muitas vezes repetido que se torna realidade. Isso é simplesmente falso. Mas aos professores, o pelo governo menos, do Partido foi. Socialista não prometeu tudo a todos. Pelo contrário... Mas quando se diz que vira a página... Deixa-me agora responder, talvez. Pelo contrário... Tem podido responder sempre. O Partido Socialista, quando anunciou uma política concertada com os partidos que lhe dão apoio parlamentar, de devolução dos rendimentos, disse também que isso teria que sempre ser articulado com o cumprimento dos nossos compromissos europeus e, portanto, com a redução do déficit e com a redução da dívida. Isso não é surpresa para ninguém. Por isso o Partido Socialista teve sempre a cautela no momento de definir até onde é que se podia ir nestas reposições Mas quando de se rendimentos. diz que se vira a página da austeridade, isso não cria expectativas em relação... Não, a virar a página da austeridade. O governo do Partido Socialista enunciou uma política de viragem de página da austeridade que concretizou e apresenta resultados. Onde eu penso que surgem as expectativas é quando as pessoas sentem que a situação orçamental do país está melhor e, portanto, que as suas reivindicações têm agora melhores condições de sucesso. Mas não é porque lhes tenham prometido este mundo e o outro. É porque as pessoas acreditam que as suas reivindicações podem agora ter melhores condições para ser respondidas. Agora, isso não invalida que, naturalmente, qualquer gestão responsável das nossas finanças públicas tenha que pesar
as condições que o país tem para satisfazer toda esta panóplia de reivindicações nos mais diferentes setores. E é evidente que é preciso ter uma atitude prudente, e é aquela que o Governo tem tido. Agora, se construir um discurso em nome do qual a devolução de rendimentos é como se não tivesse existido, e a melhoria das condições de trabalho na função pública e nos serviços públicos não tivesse melhorado, isso é apenas falsificar a realidade destes anos. Bernardino Soares, o Paulo já falava há pouco de aumento de impostos e nós temos uma carga fiscal alta, de facto, e da questão das cativações. Como é que vê a situação em que se encontram, por exemplo, os serviços públicos? E muitas dessas greves são, de facto, da administração pública, enfermeiros, professores. Bom, em relação a aumentos de impostos, acho que, independentemente de algumas opiniões que tenho em relação a impostos indiretos e que têm, de facto, algum peso e que devia ser limitado, acho que uma grande diferença está no IRS, que é o imposto que pagam a maioria das pessoas, as pessoas que trabalham, têm a sua reforma ou aposentação. O governo do PSD aumentou muito mais o IRS do que qualquer outro imposto, e aumentou todos, no mandato anterior. Baixou o IRC. E, portanto, sim, baixou o IRC. Sobre as pessoas individuais, digamos assim. E isso significa que optou por penalizar, em primeiro lugar, os trabalhadores e os reformados. Neste mandato, também muito por proposta do PCP, com a introdução de novos escalões, com o aumento do mínimo de existência, de facto, aliviou-se o imposto sobre os rendimentos do trabalho. Eu acho que isso é uma medida muito positiva. Agora, de facto, a folga é exagerada, porque nós temos um governo que continua, cá estão as orientações da União Europeia, a querer cumprir até para além do que está, estabelecido. E, portanto, nós podíamos ter aproveitado no nosso país, mesmo cumprindo os critérios do déficit, não vamos agora discutir isso, seria outra discussão, para poder recuperar a situação muito depauperada em que se encontram muitos serviços públicos. Por exemplo, na saúde, quer nas condições dos profissionais, que sem dúvida melhoraram em relação ao período anterior, não é isso que está em causa, mas em muitos casos não retomaram aquilo que existia antes do governo PSD-CDS. E, por outro lado, em relação às condições do próprio exercício das funções públicas. E para não falar só de setores ditos como sociais, uma coisa que eu acho que se deve chamar a atenção é para a exiguidade a que estão a ser sujeitas as forças de segurança nos seus meios, que é um discurso, aliás, é uma situação, aliás, que permite muitas incursões populistas, porque nós precisamos de recuperar em efetivos, em veículos e em outros equipamentos as condições de operacionalidade das forças de segurança, que felizmente têm dado um contributo excepcional para diminuir a criminalidade, que é o que tem acontecido nos últimos anos no nosso país, mas precisam de ver recompostos os seus meios. E isso não está a acontecer. Bom, Paulo Rangel, estamos quase a chegar ao fim do programa e eu gostava de ouvir a sua opinião sobre o que está passado na Assembleia da República. O Tribunal de Contas anunciou esta semana um relatório bastante duro sobre a forma como funciona a Assembleia da República, nomeadamente presenças falsas, moradas inventadas, viagens não verificadas. Que imagem é que dá a Assembleia da República com todos estes casos que têm vindo a público nos últimos tempos? Eu, sinceramente, eu acho que é uma imagem negativa, não é? Bastante negativa. Eu não misturo tudo. Portanto, eu acho que se uma pessoa falta e de alguma forma diz que não falta ou acontece que não falta, isso deve ser uma coisa que deve ter uma sanção. Seguramente deve ter uma sanção pelo seu próprio partido e pelo seu próprio grupo parlamentar. Não vou naquele populismo cesarista de Carlos César, que aliás esteve muito mal, infelizmente, de dizer que agora expulsa, quer dizer, um eleito não pode, não é assim que se está. Este tipo, percebe, o que eu não gosto nesta discussão é que depois de repente se descamba também para um moralismo bacoco, o que não tira gravidade a comportamentos individuais em determinadas circunstâncias e que devem ser sancionados e censurados. Isso não está em discussão, mas depois não é tudo igual. Quando se diz, por exemplo, que um secretário-geral de um partido que não deve ser deputado, não, um secretário-geral de um partido deve ser deputado e um presidente de um partido deve ser deputado e, em muitas circunstâncias, não tem de estar no Parlamento porque o seu trabalho de deputado é feito de outra maneira. É assim que é em qualquer democracia. Portanto, eu não vou atrás dessas coisas todas. Nas regras, há coisas que eu não entendo. As regras de moradas ou as regras de viagens são coisas tão simples de se organizar que eu não compreendo como é que elas não são transparentes. Portanto, sinceramente, é uma coisa que eu não compreendo. E, portanto, não compreendo. E, sinceramente, também acho que aqui, nesta gestão toda, o Presidente da Assembleia da República tem que ter um papel.
Atenção, eu não estou a imputar ao Presidente da Assembleia da República as falhas que não são dele. Quero que isto fique claro. Mas, evidentemente, que ele tem que ter um papel. Não é o Ministério Público, eu até acho que isso quase que viola a separação de poderes. Deve agora fazer investigações. Bom, eu também penso que não devemos misturar tudo e que, em particular, as presenças fraudulentas são uma prática inadmissível, inaceitável. Mas é generalizado ou não? As pessoas ficam com a ideia que... Não sei se é generalizado. Nós vimos estes últimos casos relatados na bancada do PSD, mas eu desconheço, quando lá estive não conhecia a existência desta prática de pessoas registarem a presença por outros e, de qualquer modo, acho que isso é inaceitável, indefensável. E que é preciso e deve haver sanções muito rapidamente. Acho que sim, que deve haver sanções e que deve ser blindado o sistema. Penso, aliás, que é possível blindar o sistema do ponto de vista de haver uma espécie de uma assinatura digital que permite registar a identidade verdadeira da pessoa que assinala a presença. E acho que devem existir sanções. Eu acho um bocadinho curioso que o Paulo Rangel tenha conseguido falar deste problema e disparou para o Carlos César e depois para o Presidente da Assembleia da República, como se não fosse na bancada do PSD que aconteceu o escândalo maior aliás, o escândalo reiterado, mesmo depois já do caso Silvano. Porque há aqui casos que acontecem na bancada do PSD, tem a ver lá com a luta interna dentro do partido, mas que de facto acontecem já depois de terem sucedido os primeiros casos e, portanto, esta reincidência parece-me pelo menos espantosa e tem que ter uma resposta à altura. Bernardino Soares. Bom, eu, em primeiro lugar, queria dizer que é preciso não generalizar e que não são todos assim, como estes comportamentos que têm sido relatados, e os partidos também... É que as pessoas que têm falado têm dito isto é uma prática generalizada, nomeadamente as duas deputadas do PSD. 18 anos na Assembleia da República e no meu grupo parlamentar nunca foi prática, nunca aconteceu, e tenho a certeza que continua a não acontecer. Portanto, não é prática, são comportamentos de facto condenáveis e que contribuem para a onda populismo que ataca o Parlamento como se fosse um órgão em que não se faz nada e que é dispensável na democracia portuguesa. E nós não precisamos disso. E estes comportamentos vão ajudar a esse tipo de discurso. Acho que há coisas que podem sempre ser melhoradas. O relatório do Tribunal de Contas valida e dá aprovação positiva à conta da Assembleia da República. E faz depois 2 ou 3 reparos sobre aspectos parcelares da despesa da Assembleia da República. Não vamos confundir uma coisa com a outra e o Presidente do Tribunal de Contas até já veio clarificar isso. Eu acho que é sempre possível melhorar as regras. Agora, sanções. Não há regras que consigam garantir que cada eleito tem o seu comportamento em termos de honestidade e de cumprimento das regras. Porque para cada regra há uma forma de a contornar. E isso é que tem que ser também dito. Nós, sempre que há episódios destes, toda a gente desata a propor novos controlos, novas medidas, e eu acho que alguns devem ser equacionados e ver se é possível. Agora, se é possível pô-los em prática. Agora, o comportamento do próprio e o seu respeito pelos que o elegeram e pela instituição do Parlamento é que é o elemento essencial. Mas acha que deve haver sanções quando isso não se verifica? Eu acho que as sanções devem estar previstas no regimento da Assembleia, na lei dos titulares de cargos políticos, quando isso não se verifica. E muitas dessas sanções estão lá previstas. Agora, se são suficientes ou não, não sei. Mas julgo que o que temos que aqui salientar é que houve comportamentos, eu por acaso também estou de acordo com o Pedro Silva Pereira, acho particularmente chocante que depois de tudo o que se falou do caso do secretário-geral do PSD, tenha havido já depois disso situações semelhantes também na bancada do PSD, como se nada se tivesse passado. É de facto uma grande desfaçatez e não contribui para a valorização do regime democrático e do Parlamento. Paulo Rangel, o PSD foi de facto particularmente atingido por este caso, tendo em conta principalmente que Rui anunciou um banho de ética com a sua liderança. Isto é a resposta? Sim, mas o que eu digo aqui o que eu vi foi, o que eu até agora vi foram 2 casos, 2 pessoas. Pronto, e portanto isso deve ser tido em conta. Já houve mais no PSD, mas houve 2 deputadas, no PSD houve 2 deputadas que garantiram que de facto tinham, propositadamente ou não, tinham justificado ou tinham feito
a presença dos outros deputados. E isso também me parece, pois isso também me parece, são coisas que me parecem, e que do meu ponto de vista merecem uma sanção, desde logo a nível do próprio Mas, Paulo partido. Rangel, de que forma é que isto pode afetar a liderança do partido? Não, sinceramente não penso que isso tenha nenhum efeito sobre a liderança do partido, porque, como aliás aqui muito bem foi dito, o que se trata aqui é um comportamento individual que afeta as pessoas que estão em causa, não é? Pronto. E cada uma terá, obviamente, que assumir as suas responsabilidades, portanto, isso... e também dentro do contrato, do quadro, como eu digo, de haver, do meu ponto de vista, um controle interno. Isso tem a ver com, como eu lhe disse, do meu ponto de vista, deve haver sanções a nível do Conselho de Jurisdição, do partido, deve haver um processo e ele deve ser feito. Pedro Silva Pereira, Carlos Sérgio apontou o dedo ao PSD, mas também há casos no Partido Socialista, nomeadamente o próprio caso das viagens que não são verificadas e também casos de falsas moradas. Bom, mas lá está, nós não devemos misturar as coisas. A situação que diz respeito às despesas das viagens é o próprio regime que está em vigor que não estabelece um mecanismo de controlo. Há um pagamento, sobretudo no caso para as regiões autónomas, há um pagamento fixo, independentemente das viagens que se fazem. Numas semanas a viagem custa mais do que aquilo, noutras custa menos, e não é por apresentação da fatura das despesas. Portanto, isso tem que ver com o regime e não com nenhuma falcatrua que nenhum deputado faça. Portanto, acho que realmente não devemos misturar as coisas e que é preciso aperfeiçoar as regras, aperfeiçoar o seu controlo e procurar fazê-lo sem alimentar este discurso verdadeiramente populista contra o sistema político e a democracia. Esse mecanismo, aliás, se eu bem me lembro, foi para contrariar uma situação que existia, que era o pagamento ao bilhete, e como havia muitas desistências, porque a Assembleia pagava sempre as viagens, os custos para a Assembleia acabavam por ser muito não é nada certo. É essa a origem da norma. Não é nada certo que a contrafatura a despesa pública baixa, pelo contrário. Porque se as pessoas tiverem a garantia de que o Parlamento paga, então, se marcarem a viagem só de véspera, acabam por pagar mais e isso fica mais caro ao erário público. Portanto, por isso é que... Mas, no fundo, havendo mais sanções, isto também não é uma forma de infantilizar, por assim dizer, a Assembleia da República? Acho que todas as regras têm que ter o seu controle para poderem ser aplicadas. Acho que isso faz todo o sentido em qualquer Parlamento do mundo e havendo o incumprimento das regras, alguma sanção deve acontecer. Acho que essas sanções devem ser proporcionadas. Aí estou de acordo com o Paulo Rangel. Não devemos desatar a falar de perdas de mandato por dar cá aquela palha, mas uma sanção que seja proporcionada à natureza da infração parece-me razoável. Bom, e assim terminamos mais uma prova dos 9. Boa noite e até para a semana.